Hoje eu vou fazer aqui uma bisnaguinha mais natural. Obviamente não vai ficar igual a industrializada, mas nós vamos ter aqui um pãozinho mais maciozinho e mais saudável. Para começar, hoje tá um pouco frio, eu vou ativar o meu fermento. Esse aqui é o fermento seco, biológico, instantâneo. Aqui eu tenho 2 colheres de chá de fermento seco, biológico, instantâneo. Como que eu vou dar uma aceleradinha nele? Eu vou colocar 2 colheres de sopa de leite, que eu amornei, tá em 37 graus. Se você não tem termômetro, coloca a temperatura de água de banho de bebê. Como eu não sei o que é isso, eu uso termômetro. Se você também não tem noção, investe num termômetro porque não é caro. E ele dura muitos anos. 2 colheres de sopa de leite e meia colher de sopa de açúcar. Vou misturar. Colocar isso aqui dentro do micro-ondas. Não vou ligar o micro-ondas, tá? Eu só vou deixar lá porque é fechadinho. E eu acabei de usar pra esquentar o leite, então tem um pouquinho de calor ali dentro. Eu vou deixar, não é pra ligar o micro-ondas, gente. Você acaba com o fermento se você fizer isso. Vou colocar esse preparo no micro-ondas. Enquanto isso, vou falar pra você dos ingredientes do pão. Como essa bisnaguinha, eu quero imitar uma que tem no mercado, que ela tem mandioquinha e cenoura. Eu tenho aqui um copo de purê de mandioquinha ou batata baroa com cenoura. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu purê aqui. Vou colocar um ovo. 3/4, quase um copo de leite cheio. Aqui é leite semidesnatado, quem tiver o integral é melhor ainda, tá? Porque a bisnaguinha, ela é um pão com mais gordura. Então, aqui eu vou colocar uns 3/4 de leite ou quase um copo cheio. Por que que eu não tô colocando muito? Porque quanto mais você colocar, mais farinha vai pedir. E quanto mais farinha pedir, mais duro o pão fica depois. Eu não quero um pão duro. O que eu vou colocar aqui também? Eu coloquei lá no meu fermento meia colher de sopa de açúcar. Então, aqui eu vou colocar mais meia e eu tenho uma colher. Então, e depois dessa meia eu vou colocar mais 3 colheres de sopa de açúcar. A bisnaguinha vai mais açúcar do que um pão normal. Ela é um pouco mais doce. A proporção ideal mesmo seria eu coloquei 4. A proporção ideal seria um 5. Eu tô diminuindo um pouquinho, tá? Mas se você não tem problema com açúcar aí, se você não vê problema em acrescentar mais uma colher, aí é a gosto. Aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga, que eu já dei uma derretida. Eu não uso margarina, tá, gente? Se vocês usarem, aí fica a critério de vocês. Eu tô usando a manteiga. Vou dar uma misturadinha nisso aqui. Aqui eu quero mostrar pra vocês a textura da massa, por enquanto. Ela tá bem líquida, ó. Por que que eu mostrei isso? Porque eu vou colocar na minha bisnaguinha aqui uma coisa chamada psyllium. Eu não sei se eu já falei do psyllium pra vocês, mas ele é uma fibra muito poderosa, tá? E o psyllium tem o poder de imitar a ação do glúten. Como imitar a ação do glúten? Na elasticidade. Então, aqui eu vou colocar 2 colheres de chá de psyllium. Também estava lendo hoje uma matéria sobre uma pesquisa de Copenhagen, que fizeram um estudo com 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas fez uma dieta com restrição calórica e outro grupo fez a mesma dieta com restrição calórica, mas acrescida de fibras. E o grupo que teve mais fibras na alimentação emagreceu em média 3 quilos a mais do que o grupo que não comeu as fibras, que só fez a restrição calórica.
Então, aqui, o pecílio, ele entra como duas coisas, para acrescentar fibra e para dar mais elasticidade sem eu ter que usar tanta farinha de trigo. Eu tô misturando bem aqui para o meu psílio dissolver todinho e eu vou deixar essa mistura descansar uns 5 minutinhos, que é para esperar o meu fermento ali e o psyllium ele fazer a mágica dele aqui, tá? Já deixei aqui os meus 5 minutinhos e eu queria mostrar pra vocês a viscosidade da massa depois que o psyllium deu uma descansadinha, ó. Tá vendo que ela não cai mais como ela caía antes. Ele dá uma engrossadinha na massa. E agora eu quero mostrar pra vocês como que tá o meu fermento. Ele já fermentou, ó. Tá vendo? Ele já tá mostrando o crescimento. Então, eu vou misturar ele aqui. Vocês perceberam, não sei se vocês repararam, que eu ainda não coloquei o sal. Porque o sal é um conservante. Ele é antifúngico. E o fermento, ele é um fungo. O sal mata o fermento. Por isso, eu só vou colocar o sal junto com a farinha. Aqui eu já incorporei o fermento. Vou colocar meia xícara de farelo de aveia, aí pode ser farinha de aveia, ou não precisa colocar, daí você coloca mais farinha de trigo. Aqui eu não vou mais usar o fouet, porque eu vou colocar a minha farinha de trigo, obviamente que integral. Vou colocar uma xícara. Em média, eu vou usar 2 xícaras para essa receita. Não é um valor exato, tá, gente? Quem faz pão sabe que não é um valor exato de farinha que vai no pão. Mas jamais coloque toda a farinha de uma vez no pão, que a gente tem que sentir a massa. Então, aqui eu vou colocar a minha farinha. E agora que eu já coloquei a farinha, eu vou colocar o sal. 1 colher de chá de sal. São 5 gramas de chá, ou 5 gramas de sal, para quem tiver a balança. E aqui eu vou misturar. Pedindo mais farinha. E eu vou colocar aqui, eu vou medir a minha xícara de farinha de trigo integral. Essa bisnaguinha eu vou fazer 100% integral. Quem quiser uma bisnaguinha mais fofinha, mistura, coloca a farinha refinada. Aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa massa descansar um pouco. Por quê? Ela ainda tá num ponto bem pegajoso. E eu vou deixar essa massa descansar um pouco, porque a minha farinha de trigo integral, ela tem bastante fibra. Então, ela precisa de um tempo para sugar a água do pão. O psyllium, a mesma coisa, a aveia também. Se eu colocar aqui mais farinha, mais farinha, mais farinha, até essa massa ficar sequinha, bonitinha, o pão vai ficar duro, entendeu? Por isso que eu vou deixar aqui descansar 20 minutos, porque primeiro vai estabilizar o glúten, que é a proteína da farinha de trigo. Vai estabilizar o glúten, ele vai me ajudar depois com a elasticidade desse processo. Então, eu vou deixar descansar para os ingredientes absorverem a água e depois eu vou trabalhar a massa. É muito importante esse descanso, tá, gente? Não é difícil fazer pão, só que precisa de um pouco de tempo. Voltei, ó. A minha massa já tá até crescendo um pouquinho. Agora, o que eu vou fazer? Colocar mais farinha. Depois eu pôr a mão na massa. Algumas coisas eu esqueci de falar pra vocês na primeira parte do vídeo. Primeiro, fermento seco é esse aqui, ó, que vem no envelopinho, tá? Esse é o seco. Se você fizer com um fermento fresco, aquele que a gente compra na padaria por quilo, ou no mercado tabletinho assim, como que você vai trabalhar com ele? Aquele lá, você vai usar... Ele tem, acho que 15 gramas. Ele é 3 vezes mais da quantidade do seco, tá? Aí tem que fazer a conta direitinho. Aqui foram 6 gramas. Aí você vai usar 18 gramas do fresco.
E como que você vai usar? Você pega aquele fermento lá, coloca no potinho e pega 2 colheres de sopa de açúcar, ou todo o açúcar, aí não, independe, e coloca no potinho, né? Esse fermento, ele vai dissolver, ele vai ficar líquido. É muito legal ver a reação. E daí você coloca um pouquinho de água morna, também umas 2 colheres de sopa, e deixa ele fazer a fermentação. Você pode colocar também uma colher de sopa de farinha, que ele vai virar uma massinha, e você deixa ele descansar. Ele precisa de um pouco mais de tempo pra descansar. Aqui eu vou colocar na bancada mesmo que tá limpa. Só vou dar uma sujadinha com farinha. Soltar toda aqui a massa. Então, o fermento o fresco, ele precisa de mais tempo pra fermentar. Então, faz esse processo e depois o resto é igual ao que eu tô fazendo aqui. Outra coisa que eu esqueci, eu não sei se pode dar confusão, mas eu falei pra colocar uma xícara de purê de mandioquinha com cenoura. Mas eu falei purê no sentido de estar amassadinho, tá, gente? Não de estar temperado e com sal, nada. Nem com sal, nem com manteiga, nem com leite, que é a receita, né, do purê. Purê só no sentido dele estar amassadinho. Aqui, ó, vou sovar o pão. Não fica colocando um monte de farinha, bem pouco. Vai colocando aos poucos, porque pedir ele pede. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele vai pedindo. O pão, qualquer receita de pão, ela nunca vai te dar uma receita, nunca vai te dar uma quantidade exata de farinha, porque a farinha, ela depende muito de umidade, da safra. Ela tem N fatores que contribuem para a qualidade da farinha. E aqui eu vou sovar o pão, ele tá bem... Aqui eu vou sovar o pão, não tenha dó de sovar o pão, porque sovando você desenvolve o glúten. O glúten, gente, ele não é vilão, tá? Você não pode comer, lógico, 3 vezes por dia glúten. Mas da mesma forma, você não pode comer 3 vezes por dia açúcar, não pode comer 3 vezes por dia carne, você não pode comer 3 vezes por dia nenhum alimento. Aliás, algumas frutas você poderia até comer 3 vezes por dia, mas o ideal é a gente variar a nossa alimentação. Você vai fazendo e vai limpando a bancada, porque quanto mais massa tiver na sua bancada, mais ele vai grudar. Aqui, ó, vocês podem ver que ele já não gruda mais na bancada, não gruda mais na minha mão. O que que faz o pão grudar na mão? A massa que já tinha lá, tá? Então, às vezes a massa tá boa, mas tá grudando na mão ainda. Se você limpar a mão, se você lavar a mão, limpar assim, ó, igual eu tô fazendo, a massa já para de grudar. Porque era a massa que tava grudada na sua mão que faz ela grudar. E mesma coisa a bancada. Então, limpa a mão antes de colocar mais farinha. Porque daí você vai saber mesmo se precisa de mais farinha ou se a massa só tá grudando porque a bancada tá suja. Aqui, que massa legal, ó. O que que eu vou fazer agora? Porcionar essa massa, porque eu vou modelar pra fazer minhas bisnaguinhas. Então, aqui, só suja aqui. Vamos fazer um minhocão, lembrar dos tempos de infância. Vou cortar mais ou menos tamanhos iguais. Dar mais uma modeladinha aqui com a mão, ó.
Pode fazer bolinha, ou pode fazer no formato da bisnaguinha mesmo. Eu vou colocar na forma. A minha forma é antiaderente, vocês já conhecem. Se você não tem uma forma antiaderente, aí você conhece a sua forma, você sabe como que ela funciona. Se precisa ou não, tá? Ou às vezes só um pouquinho de farinha já resolve o problema. Polvilhar um pouquinho de farinha na forma, já resolve o problema. Aqui, o que eu vou fazer? Fazer todos os meus pãezinhos. Vou deixar descansar aqui sem nenhuma pressa. Hoje tá frio, eu vou deixar aqui umas 3, 4 horas descansando. Porque ele vai levedar, o fermento vai comer aquele açúcar que eu já coloquei na massa, o açúcar da mandioquinha, o açúcar da cenoura. E ele vai liberar o gás carbônico, que é o que faz o pão crescer e ficar levinho. Então, quanto mais você deixar crescer, no calor isso vai mais rápido. Hoje tá meio friozinho, eu vou deixar aqui crescer, não tô com pressa. Eu vou deixar crescer e eu mostro pra vocês quando eu terminar vou fazer um antes e depois. Quando eu terminar de colocar todos na forma e quando eles já estiverem no ponto de assar. Assar, como que vai ser? Eu vou levar no forno a 180 graus por uma meia hora, 40 minutos. Minha bandeja tá aqui, ó. Já terminei de modelar todos e colocar aqui. E lembrei de um truque que eu vou compartilhar com vocês, porque de repente você não tem essas 3, 4 horas que eu tenho hoje e não sabe quando que o pão tá bom pra assar. Então, o truque é um copo d'água, uma bolinha de massa. Você coloca a bolinha de massa na água e deixa na sua vista. Esse pão aqui, eu vou colocar ele dentro do forno desligado, só pra ele crescer lá e não bater nenhum vento, nada, pra ele ter uma caminha confortável ali pra crescer. Isso aqui você deixa pra fora, em cima da sua pia, você tá fazendo suas coisas, quando você vê que a bolinha tá boiando, é o que o pão já descansou o mínimo, o suficiente. Aí você pode ligar o forno e assar o pão, tá? Então, também vou mostrar pra vocês depois a bolinha boiando e o depois da massa descansada. Olha só, gente, 1h30 mais ou menos só que ficou aqui descansando. Minha bolinha já subiu, ó, que eu falei pra vocês que ela ia subir. Só que eu não vou assar agora, eu vou deixar porque eu quero comer quentinha depois, então só vou assar na hora que for comer. Mas, ó, já daria pra assar. Eu tô mostrando pra vocês porque quem não tiver tempo já sabe que 1h30 já é suficiente pro pão crescer. Gente, olha que coisa mais linda que eu acabei de tirar do forno. Eu vou tentar pegar na mão porque tá muito quente. Olha só a maciez disso. Ficou exatamente 45 minutos no forno, 180 graus. Aí aqui você tem, ó, uma massa 100% integral, cheia de fibras, com todos os ingredientes que você conhece, e tá deliciosa. Não tá igual uma bisnaguinha industrializada, porque lá tem coisas que a gente não sabe o que é. Mas tá perfeito, maravilhoso. E seu filho vai amar isso aqui. E se você ama pão como eu, vai ser difícil de comer só uma. Mas assim, essa pode. Façam. Não deixem de fazer essa receita. Porque não precisa nem de manteiga pra comer isso aqui. Tá muito bom. Tchau, gente. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo que vale a pena, hein? Tchau, tchau.